Vamos lá então agora para o nosso quinto bloco com a pergunta dos nossos participantes. E a primeira pergunta vem do Márcio, da Provale, para o Nino. Nino, quais são os maiores desafios na sucessão familiar? Pode nos dar um exemplo prático? É um assunto também para muitas horas, né, Di? Mas eu acho que o principal desafio são papéis e responsabilidades, né? Então, a sucessão familiar, ela, antes de você pensar que você quer ser um colaborador da empresa, você tem que pensar que você é sócio. Então, no chapéu de sócio, você com as habilidades que você tem hoje, você se contrataria para aquele cargo? Eu acho que esse é a grande pergunta e também o grande monstro que fica dentro do armário de toda empresa familiar, né? Então, você enquanto sócio, você se contrataria para uma posição de direção? Você enquanto sócio, você se contrataria para uma posição de CEO do seu negócio? Então, assim, quando a gente... É uma pergunta que tanto hoje o supermercadista, né, o dono do supermercado, tem que preparar a próxima geração. Então, eu vou preparar a próxima geração para que ele consiga, de fato, ser um diretor, mas com habilidades técnicas, né, e não só por questão familiar. E para o familiar hoje, que acontece, porque a gente entende que a vida ela nos surpreende, né? Então, primeiro, o grande desafio é: pense no seu negócio como sócio. Você se contrataria para aquele cargo, ou eu preciso contratar um profissional que às vezes tem habilidades que eu ainda não conquistei, ou habilidades que eu preciso conquistar? Então, eu acho que essa seria a grande questão, né, da sucessão. A gente tem que entender que o seu código genético, o seu DNA, ele te transforma em herdeiro, mas ele não te capacita para ser sucessor. Eu acho que esse é o grande paradigma aí, mas é claro que para que isso seja possível, é uma construção de um trabalho, né? Vamos marcar uma live também, tá, Nino, para falar sobre o assunto. Muito bom. A segunda pergunta agora é do Felipe Salvador, para o Wilson. Wilson, quais são os principais empecilhos fiscais para uma rede supermercadista? Eu acho que tudo se inicia lá no cadastro de produto, né? Esse é o principal dor do supermercadista. Uma grade tributária bem feita é o grande empecilho hoje, principalmente pelas questões dos fornecedores também, que o fornecedor ele está pensando na parte tributária dele e esquece o supermercadista. O exemplo que eu dei na hora que eu estava falando, que é um fato que nós pegamos, inclusive, semana passada, um cliente nosso recebeu um auto de infração exatamente com um NCM que o fornecedor colocou errado e respingou exatamente no varejista, porque o varejista cadastrou e não tributou o produto como se fosse uma alíquota zero. Eu vou até falar o produto, é uma asa de frango temperada. A partir do momento que essa asa de frango é temperada, ela é tributada no PIS e COFINS, e o cliente colocou o NCM como se fosse um produto natural. Esse é um dos principais objetivos, uns empecilhos. O outro é realmente a qualificação do profissional que você está trazendo para trabalhar no seu dia a dia da empresa. O pessoal de suporte do fiscal, se tem conhecimento, o pessoal de apoio, que é a contabilidade, se eles estão entregando realmente isso no dia a dia. E também a questão que nós estamos, principalmente o Nino estava falando, a gestão disso é muito difícil hoje. Vocês imaginam que o Brasil tem mais de 550 mil normas tributárias, só no federal. Isso eu estou dizendo imposto de renda, contribuição, PIS e COFINS. Imagine uma pessoa que está lá dentro no dia a dia da empresa, que ele está
A gente sabe a operação do supermercado como que é, apagando incêndio. Porque se é contabilidade interna, ele está atendendo outros assuntos. Se é contabilidade externa, ele não está atendendo só o seu varejo. Então, são as dores realmente do dia a dia do fiscal. É complexo, eu digo assim, é coisa de louco. Porque as oportunidades tributárias estão exatamente no dia a dia. Eu vou dar um exemplo aqui. Se eu não me engano, há 2 meses saiu uma instrução normativa da Receita Federal que é permitido embalagem na padaria para se tomar crédito de PIS e COFINS. Eu não sei se todo mundo sabe ou se vocês estão utilizando esse benefício, mas saiu há 2 meses. Uma decisão, a COSIT, onde que permitiu a utilização de embalagens, etiquetas, a etiqueta nutricional do alimento, que você pode utilizar de crédito de PIS e COFINS. Então, esse acompanhamento, se vocês não tiverem um time técnico lá dentro, e eu sei que é muito difícil vocês terem isso dentro, são as dificuldades do dia a dia. Excelente. E hoje, dentro da mercadoria, dentro da parte da contabilidade, nós temos o Joab, que é contador de formação, mas hoje ele não faz o processo de apuração contábil. Hoje ele fica responsável pela auditoria de todo o cadastro de produto. Então, hoje ele é o contador dentro do escritório de contabilidade que acompanha em tempo real o cadastro de produto do nosso cliente, para que não tenha esse tipo de erro. Isso aí pode, por exemplo, tem empresas de tecnologia que prometem fazer isso, mas ela entrega para vocês aí com um delay aí, vamos dizer, de 1 semana. Agora, vocês imaginem vocês vendendo esse produto com tributação errada de 1 semana. Vocês calculam isso nos 60 meses para trás que aconteceu. Então, vocês têm dinheiro na mesa aí para compensar. Isso é erro? Não é erro. É questão operacional, realmente, que é difícil hoje. Muito bom. Então, para quem não fez isso até hoje, então vamos aqui com o Wilson para a gente recuperar aquele dinheiro que a gente perdeu. E sendo sincero, viu? É isso que o Wilson está falando. Essa questão do tributo aí não é para a gente, né? Que nem o Nino estava falando, a gente tem que vender. Mas grade tributária, gente, vocês têm que ter uma consultoria por fora. Isso aí, não estou puxando o seu saco, não. Mas não dá. Né? Porque se a Receita autuar, vai ter que pagar. Né? E a gente tem um governo aí ávido, né? Para autuar. Os caras têm que arrumar dinheiro aí de qualquer jeito. Né? Então, essa questão de grade tributária tem que pagar por fora. Da mesma coisa do marketing, né? Instagram, Facebook, não é função nossa da loja fazer isso aí. Algumas empresas, alguns terceirizados a gente tem que ter. E isso aí, essa parte do Wilson, eu acho assim fundamental, né? Eu não me arriscaria. E hoje a WF está na maioria dos nossos clientes. Mais uma pergunta para você, Wilson. Vem do Zé Eduardo, do Trítico, e a pergunta dele é: será que as novas leis fiscais vão acabar com os incentivos fiscais no varejo? Olha, no ritmo que está indo, não. Porque, assim, a reforma tributária que está vindo aí, a gente tinha uma expectativa muito grande em cima dela para realmente se tornar uma coisa mais tranquila para os contadores. E, na verdade, vai continuar o caos tributário. A única coisa que vai se mudar nessa situação é o nome dos tributos. Mas os incentivos, cada um está puxando para o seu lado. A Abras, por exemplo, está fazendo um trabalho em cima da cesta básica, que a carne não estava incluída, agora ela está incluída na cesta básica. E a gente observa que, infelizmente, e eu até tenho, e depois eu posso disponibilizar para a Adriana, eu tenho uma calculadora lá dentro da WF, onde que a gente já está calculando o impacto tributário para o varejo. Eu vou dar um exemplo para vocês.
Se a média hoje do PIS e COFINS é de 0,8% a 1,2% do faturamento, no estudo que eu fiz de um cliente nosso, o PIS e COFINS vai para 1,9% do faturamento. Então, assim, os incentivos, não acredito que vá se mudar muito, mas a carga tributária vai elevar. Isso eu estou dizendo se fosse a 26,5%. Agora estão dizendo que o IVA vai ser 28%, né? Isso aí reduz a linha final lá. Vai lá no DRE, né? Então já vamos preparar a precificação, né? Já antecipando. Na verdade é assim, né? Não tem milagre, gente. Se o supermercadista ele precisa de mais receita para pagar as despesas, é que nem o governo. O governo está precisando tirar onde? Ele não quer. Nós, empresários, ainda a gente tem a opção de cortar custos. Vamos enxugar daqui, enxugar dali, e assim sucessivamente. Esses dias eu até fiz um podcast em São Paulo e comentei exatamente isso, que me fizeram essa pergunta. Eu acho, por exemplo, que antes da reforma tributária, deveria ter existido a reforma administrativa do governo federal. Porque se não enxugar a máquina, a reforma tributária é paliativa. Vai continuar aumentando o tributo como todo dia aumenta. Todo dia eles querem arrecadar mais. E não vai enxugar a máquina, né? É assim, legislação tributária, legislação trabalhista e Anvisa, não vamos nem perder tempo a discutir. Tem que fazer e acabou, né? Temos que usar as estratégias que são possíveis para diminuir o impacto tributário nas empresas, né? E existe muitas, tá, gente? Vamos lá para mais uma pergunta aqui agora. Felipe Salvador faz uma pergunta para Claudineia. Como compradora, a integração com o marketing para o produto estar bem exposto é essencial? Você sente que a falta de exposição pode afetar a venda ou aumentar a perda? Com certeza. Tem que estar muito bem alinhado com o pessoal de marketing, porque a exposição ela ajuda muito a vender. No caso até que o Nino falou, eu tenho certeza que a venda dele de ração foi maior com a exposição na porta da loja, embora não seja o foco, né? Mas sim, tem que estar muito bem alinhado. Por isso que é necessário essas reuniões, até a reunião que ele faz do gerente com o comprador, com o pessoal do marketing. É muito importante estar alinhado, sim. Excelente. Tem uma pergunta agora do Felipe Salvador para o Nino. Nino, na sucessão familiar, qual o maior desafio para manter a inteligência comercial como metas por categoria, precificação, negociação sólida? Dentro da sucessão, a gente vamos partir pelo princípio de que o gerente comercial ou o diretor comercial, ele está nesse cargo por motivos técnicos, né? Por habilidades técnicas. Então, essa confusão na sucessão, às vezes, ela acontece, né? O gerente comercial ser da família e não estar tão preparado para o cargo faz com que, às vezes, os compradores ou não consiga emplacar as rotinas necessárias para os compradores, porque falta aquela habilidade técnica de liderar pelo exemplo, né, de liderar fazendo junto. Então, é muito pautada essa questão da sucessão nas habilidades técnicas, né? Então, é muito importante uma sucessão bem conduzida, fazer com que os membros da família que vão estar atuando em cargos da operação, seja ela cargos também estratégicos, de diretoria, estarem alinhados com as habilidades técnicas necessárias para o cargo, né? E a preparação para a sucessão quais são as habilidades eu, como sucessor, preciso adquirir para que eu consiga comandar. Então, tem a rodagem na prática, de realmente fazer aquele resultado ser medido e o resultado, de fato, entregar o resultado
dentro do cargo. Então, por exemplo, porque essa confusão dentro da família existe, né? Resultado é resultado, resultado é matemática, 1 mais 1 é 2. Então não tem esse negócio de vamos interpretar ou não, você só não enxerga o meu resultado, ou tudo que eu faço está errado só porque eu estou fazendo. Isso aí é conversa de quem não dá resultado e quem não sabe jogar esse jogo. Quem de verdade sabe jogar o jogo do resultado, ele não faz curva, ele não é uma questão de interpretação, é uma questão de matemática, e 1 mais 1 tem que fechar em 2. Então, uma liderança familiar, onde o sucessor ou o pretendido sucessor, ele de fato tem que estar com as habilidades técnicas de assumir aquele cargo. E o que é habilidade técnica? É resultado, é entregar o resultado. Não tem conversa e não faz curva, não é interpretativo, né? E dependendo do tamanho da empresa e do momento que a empresa está, você pode conseguir isso de maneira operando. Então, de fato, o membro da família operar primeiro, e aí ele vira liderar se ele tiver a habilidade de fato conquistada através do resultado. Ou você pode ir num sistema híbrido, né? Ele começa operando na empresa, então se ele é tão bom, trabalha no concorrente naquele cargo. Trabalha numa outra empresa no mesmo setor. Eu quero ser diretor comercial. Tudo bem, então vai ser diretor comercial outra empresa. Tecnicamente você vai estar habilitado a voltar para a sua empresa como diretor comercial, né? Então, assim, no plano de sucessão nosso, nas próximas gerações, existe ainda um gap muito grande da minha geração para a próxima, né? Meus filhos são os mais velhos, vamos falar assim, e eu tenho uma menininha de 5 e um menininho de 3. Então, existe um gap aí muito grande agora da terceira geração para a quarta. Então, nós vamos ter um processo sucessório todo desenhado, pautado em habilidades técnicas, né? Então, assim, a nossa empresa ela chega num nível de maturidade onde a gente consegue estabelecer que não haverá sucessor da família se não passar por uma empresa do mesmo porte, né? Do mesmo porte, ter passado numa empresa, a gente fala concorrente, mas numa empresa no mesmo segmento, né? Esse vai ser um ponto que vai ser inegociável para a gente, por exemplo, no processo sucessório. E lá hoje, na prática, de fato, nós não temos nenhum dos sócios hoje com habilidades técnicas para ocupar um cargo de direção. Então, ninguém ocupa. Eu estou hoje como CEO do grupo, mas não tem mais ninguém da família que ocupa um cargo de diretoria. Não tem ninguém dos sócios hoje que ocupam um cargo de gerência. Eles ocupam a cadeira deles como sócios. E o inverso também é verdadeiro. Eu, enquanto CEO, presto conta do resultado todo mês. E aí, mais uma vez, o resultado ele não é interpretativo, tá? Sócio está lá para ver a empresa dar lucro. Então, tem que se apresentar lucro, tem que se apresentar planejamento estratégico todo mês, tá? E, de fato, porque a gente não pode confundir. Eu estou na direção da empresa, eu sou o bichão, não presto conta para ninguém. É aí que você presta conta mesmo, né? Então, credibilidade, ela também não tem que ser medida de forma pessoal, e sim profissional, ainda mais numa empresa familiar. Então, quer ser sucessor, quer ser CEO, pediu a chuva, aguenta a lama. Presta conta todo mês. Show? Muito bom, muito bom. Agora... É coisa de mineiro, né? Eu tenho uma pergunta agora para o Paulo Afonso. Como trabalhar melhor estrategicamente a porcentagem do markup em sazonalidades baixas? Ou, por exemplo, quando o IPCA está menor, como habitualmente fica entre os meses de fevereiro a junho? Bom, a gente nem usa mais markup, né? É margem de contribuição. Pensa assim, cada produto que passa no teu checkout gera um pequeno valor, a soma desses pequenos valores tem que ser suficiente para pagar o custo fixo, né? Comprei um produto por 100, vou vender por 130.
Qual é a minha margem? R$30 em dinheiro. Qual é a margem percentual? 30 dividido pelo preço de venda. Não é pelo preço de custo. Quanto que vai dar, então? Vai dar 23%. No markup, você põe na cabeça que você está trabalhando com 30%, mas, na verdade, você está trabalhando com 23%. Qual é o custo fixo da tua loja? 23%. Aí você tem um problema, você não sabe por quê. Mas utiliza esse markup ainda? Sim. Lojas de calçado, lojas de pequenas mercearias, mas o correto é margem de contribuição. Quanto que cada produto deixa para pagar o custo fixo da loja. Aí você imagina o seguinte, né? Outro dia eu estava numa loja, a gente tem bastante história para contar, viu? Eu adoro comprar tapete, né? Tapete, guardanapo. Fui comprar o tapete, eu já tinha comprado o tapete, R$ 32,90 o tapete. Peguei 2. Chegou na hora de passar no check-out, produto não cadastrado. E eu falei, custa R$ 32,90. Aí a menina pediu para o empacotador ir lá ver, é R$19,90. Eu falei, então é R$19,90. Olha aí, ó, era para deixar X, para mim, deixou X menos 1. Né? Produtos, né, tipo fardinho de cerveja, fardinho de Coca-Cola. Como que está cadastrado na tua loja? Ó? Por unidade ou está cadastrado fardinho? Aí você passa o fardinho e registra 1. É margem de contribuição. Quanto que cada... Gente, isso é importante, hein? Quanto que cada produto deixa de margem para pagar o custo fixo. E aí vai lá e tira um relatório. O que eu tenho de produto parado na loja? Produto que entrou pelo depósito, paguei o fornecedor, mas não saiu pelo checkout. Aí eu vou comprando, vai entrando, mas não está saindo. E aí o capital de giro ele vai se esvairindo. Então, não é markup, é margem de contribuição. Perfeito. Tem mais uma pergunta para você aqui. Quais indicadores econômicos podem estabelecer um equilíbrio entre a meta da gestão quando as vendas estão indo para o concorrente? Você pode ter uma série de indicadores, né? Tanto de operação como indicador financeiro. O indicador financeiro ele vai refletir aquilo que está acontecendo na loja, né? Mas é importante que a venda está indo para o concorrente. Vamos falar de indicador de operação, então. Por exemplo, você recebe um relatório todo dia de cupons que passam pelo checkout. Cupons que passam pelo checkout são pessoas que passaram pelo checkout. Você pode acompanhar isso diariamente ou mensalmente. Então, se no mês passado, no mês de julho, agosto, entrou 30 mil pessoas na loja. Aí eu fechei setembro, caiu para 28 mil. Espera aí, são 2 mil pessoas a menos. Essas pessoas não compraram? Compraram. Compraram onde? Não foi aqui. Então, eu tenho que ir acompanhando esses indicadores. É uma forma de acompanhar. Ticket médio. O ticket médio caiu. Caiu por quê? É porque o cliente ele comprou menos. Aí entra a questão do layout que a gente está falando. Será que pode ser layout? Será que pode ser ruptura? Um indicador... A gente nunca analisa um indicador só. É que nem um exame de saúde. Você nunca olha só a glicemia, você nunca olha só o triglicérides, você olha um conjunto de indicadores. Então, você olha os indicadores de operação, ticket médio, venda por checkout, venda por colaborador. Destrinche isso aí, venda por colaborador da padaria, do açougue, da mercearia, do hortifruti. Vão ser diferentes, né? Média é média. Os indicadores financeiros, né? Indicador, índice de liquidez seca, índice de liquidez corrente, EVA, EBITDA, índice de liquidez geral. Mas eu olho, todos esses indicadores são estáticos, né? Por isso que eu tenho que fazer fotos, né? Todo mês eu tiro fotos e vou acompanhando esses indicadores. Espera aí, está evoluindo ou está caindo? Por isso que é importante eu ter, no máximo, no 5º dia útil, tudo fechado. Para quê? Para que eu analise esses indicadores. Eu já tenho esse painel de indicadores para olhar. Então, eu olho aquilo, detecto o problema, corrijo e vida que segue. Então, é um conjunto de indicadores, nunca um indicador só. Em relação a indicadores, e aí falando um pouco de sucessão que o pessoal me perguntou,
Na época, a gente estava com 6 lojas. O ano é de 2014, 2013. Né? E eu trabalhando lá na operação, já participando. Mas, de fato, eu não tinha um assento ainda na mesa dos adultos. E aí, o que acontece? Eu sempre vivia uma reclamação muito grande em relação à caixa. Né? Eu acho que o supermercadista tem problema de caixa não, né? Acho que é só a gente na época. Então, os caixa vai ser um problema sempre do supermercadista. E aí, a gente, por mais que a gente tinha os indicadores, tinha uma indisciplina também em relação ao processo. E aí, para quem está se preparando para ser sucessor, escolhe um indicador e dá resultado de verdade naquele indicador. Naquele momento, a nossa operação ela flutuava, entrava ano, saía ano, fazíamos investimento, né? Porque o supermercadista não gosta de pegar o dinheiro do supermercado e comprar a terra. Então, e a gente fazia muito isso. E aí o que acontece? Faltava dinheiro assim. Chegava dezembro, vendia pra caramba, chegava janeiro, fevereiro, aquele Deus nos acuda e caixa. E aí pegava dinheiro de um outro negócio, punha no supermercado, a operação vinha, e aí chegava janeiro, a mesma coisa. Ficava aquele ciclo vicioso. E aí eu peguei e comecei a entender o que realmente era o compra e venda. O que significa o compra e venda? Como é que é esse negócio do estoque? O que está sobrando? O que está faltando? Departamento de perdas, o que tem que olhar? O que a gente vai contar semanal? O que a gente vai contar quinzenal? O que a gente vai contar mensal? Como que eu vou definir esse orçamento, esse compra e venda? Em cima da margem, tá? Cada comprador, para entregar tanto de margem, pode comprar tanto. Então, eu comecei a acompanhar aquilo todos os dias. Eu só foquei nisso. A moral da história é que começou a sobrar dinheiro. Aí eu coloquei 1 milhão no caixa, coloquei 2 milhões no caixa, coloquei 3 milhões no caixa. O resultado disso foi que porque aí eu dei resultado de verdade. Aquele dinheiro estava lá no caixa. Não tinha conversa, não tinha que ninguém interpretar nada. O dinheiro estava lá. Aí nesse momento, eu ganhei um assento na mesa dos adultos. A partir daí, de fato, eu estava gabaritado a ser um gerente comercial naquele momento, que veio a ser meu cargo. E em seguida, eu não precisei pedir uma promoção. Eu fui promovido a diretor da empresa, entendeu? De uma maneira até natural, né? Meu pai, de fato, me promoveu a diretor da empresa. Né? Então, assim, na época eu nem queria. Naquele momento, eu achei que era muito cedo. Ele falou, não, vamos ser nós dois. Vamos ser só nós dois, e aí você responde para mim, e depois de mim é você. Então, assim, mas não tinha discussão sobre isso através de indicadores, eu escolhi aquele que mais impactava, a lei do esforço versus resultado, a gente precisava de caixa. Então, escolhe um indicador e vai para cima e dá resultado de verdade naquele indicador para quem pretende aí se tornar de fato um sucessor do negócio. E é isso aí que vai realmente te colocar na mesa dos adultos. Tá? E não pensem que a briga com a outra geração vai acabar. Tá? Não queiram reconhecimento de elogio. Quem gosta demais de elogio vai cair na primeira crítica. Não importa com isso. Importa com o resultado de fato, dinheiro na conta, se esse for o indicador que vocês estão olhando. Tá? Porque essa briga também era eterna. Eu briguei muito para entender isso. Né? Eu sofri demais, gastei energia demais com isso. E hoje, de fato, né, eu não tenho meu pai hoje, perdi ele em 2018, e de fato, tudo aquilo que ele falava para mim, falava assim, mas isso não é resultado. Mas como não é resultado? Não é, você vai entender isso um dia. De fato, não era. Eu concordo com ele hoje. Né? De fato, não era daquele tamanho que eu achei que era. Porque o resultado dele não faz curva. 1 mais 1, a conta tem que fechar 2. Então, olhe um indicador, pega a lei do esforço versus resultado, que quem pretende aí ser sucessor vai te dar de fato um assento aí na mesa dos adultos. Perfeito, maravilhoso. E para quem está aí no processo sucessório,
já fica aí o aulão, né? E se depois quer rever esse conteúdo, vai ficar lá no YouTube da Mercatoria e vocês podem rever quantas vezes vocês precisarem para que vocês coloquem em prática algo que foi dito aqui, que ainda não está sendo feito dentro da sua loja. E tem mais uma pergunta aqui, do Fernando Scandelai, sobre planograma. Ele não descreveu para quem ele estava perguntando. Então, está aberto aqui para os 4. Sobre planograma de software. Tem algum exemplo ou case? Você falou sobre layout, Nino? O planograma, ele, de forma disciplinada, da forma que precisa, a gente ainda não tem implementado, nós vamos fazer através de inteligência artificial. Então, eu estou capacitando meu BI para que, de acordo com as medidas da gôndola e aí as medidas dos produtos, você consegue encontrar isso de forma... Você compra isso, né, essas informações, ou você consegue comprar esse tipo de informação. E aí, através da inteligência artificial, a gente vai ter isso dentro do nosso BI. E agora, o planograma ele está muito pautado mais à disciplina, né, da sua operação, porque senão vai a lei do quem grita mais rápido, né, ou mais forte ali do promotor ou do repositor. Tem a relação também da ruptura, né, porque se falta um produto, você vai aumentar o outro. Mas, de fato, o planograma, se você conseguir instituir uma disciplina para que ele funcione, a sua rentabilidade melhora na categoria. A forma com que eu estou desenvolvendo isso na prática, dando um exemplo prático aqui, é através do BI que a gente tem lá hoje. Nós vamos desenvolver em cima de uma inteligência artificial, para a inteligência artificial ela te entregar a sugestão com base nos seus dados. Aí é claro que aquilo não é um negócio engessado, né? Aí o departamento comercial, o departamento de compras, de acordo com as negociações, vai ter a possibilidade de mexer. Mas nós vamos fazer através de inteligência artificial. Perfeito. Hoje, dentro da Mercatoria, para os nossos clientes que contratam o serviço de layoutização, nós utilizamos uma ferramenta também de tecnologia de um parceiro nosso, que utiliza a base do cadastro de produto do nosso cliente, o mix que ele já possui, para transformar isso em um layout, um planograma ali eficiente. E para que a gente consiga manter essa disciplina, depois fica um QR Code ali na gôndola, para que sempre que o repositor tiver a necessidade de eu tive ruptura, precisei tampar aquele espaço, mas onde estava aquele produto? Então, vai lá, faz a leitura no QR Code que está ali no corredor, e você vai ter a visão de como que é o layout que foi montado. Porém, isso tudo também precisa entender qual que é o comportamento de compra dentro da sua loja, qual que é o perfil, né, do teu cliente, para que você tenha sucesso nisso. Tá? Tem mais uma pergunta aqui, para o Wilson. Como funciona o diagnóstico da sua empresa? Tem custo? O diagnóstico da WF Associados, ele não tem custo. Tá? Nós fazemos uma verificação dos últimos 60 meses de todas as áreas da empresa. Ou seja, nos impostos de INSS, PIS, COFINS, Imposto de Renda e ICMS. Tudo isso através das informações já entregues para o governo federal, ou seja, a gente só pede a habilitação da procuração para a gente poder baixar esses arquivos da Receita Federal. E na questão do ICMS é o único que a gente precisa, e a gente pode fazer por amostragem de 6 meses, porque a gente sabe que o volume de XML de entrada e saída é muito grande no varejo. Então, o ICMS a gente faz uma amostragem por 6 meses, vê as possibilidades de créditos que tem. E não tem custo, o custo é só depois que a gente entregar o resultado. Geralmente a gente entrega o resultado e pede para que seja validado junto à contabilidade ou jurídico da empresa. E documentação que a gente faz nesse início, a gente assina um contrato de NDA, porque as informações de vocês ficam com a gente, né? E depois que a gente entregar o laudo também, nós vamos passar a nossa tecnologia para vocês. Então, a gente assina um contrato de NDA para se proteger ambas as partes. Certo. E a nossa
temos mais 2 perguntas e as 2 são direcionadas para o Nino. Uma delas, Nino, quantas pessoas trabalham na sua empresa? Colaboradores. Hoje nós estamos batendo aí, chegando a 920 colaboradores. O nosso grupo hoje, ele não... 70% do nosso faturamento é supermercado, mas nós somos um grupo econômico, né? Então a gente tem uma loja de imóveis, um posto de gasolina, são 17 lojas de supermercado, uma empresa de tecnologia que é o Non-BI, uma financeira que é a que toca o nosso private label hoje, né? Mas de fato é uma financeira, é um cartão de crédito, e o agronegócio através de tanto de agrícola, né? Então a gente hoje planta as culturas de soja e sorgo, e também o confinamento, né? Que é a pecuária extensiva. Então hoje o grupo ele está com 920 colaboradores hoje. Show de bola. E uma pergunta agora, comercial e estratégia de marketing. JB veicula ofertas? Essa é a pergunta do Silvio, gestor de CD de supermercados da Rede Mais. E ele faz a pergunta: o JB veicula ofertas na TV ou só institucional? Onde eles veem retorno mais rápido, TV ou mídias sociais? A TV, eu não gosto. Aí é uma particularidade minha, né? Tá também vinculado à região, tá? Eu acredito que se eu tivesse na Praça de São José do Rio Preto, né, por exemplo, ou se eu tivesse em Uberaba, ou se eu tivesse em Uberlândia, nós teríamos que ter esse custo da TV. Agora, a TV, eu não consigo, assim... as mídias sociais, para mim, é a que mais dá resultado hoje. Por quê? E eu invisto bastante nisso. A gente não fica só... A gente faz um trabalho no Instagram, a gente gasta muita energia nisso e de fato, a gente investe muito hoje no Instagram e Facebook, né? O Instagram, ele é um só, e Facebook, a gente tem um por praça. Porque o Instagram, ele não vende só preço, né? A gente tem lá, sim, as propagandas de preço, mas eu acho que através das mídias sociais, você consegue fazer a forma mais poderosa de venda que existe hoje, que é através de você vender sem parecer que está vendendo. Porque o consumidor, ele adora comprar. Todos nós somos consumistas. A gente adora comprar. Só que a gente odeia que fica vendendo para a gente. A gente não tem saco. Porque a hora que se alguém começar a querer vender demais para você, vem na sua cabeça aquela ligação que você recebe do telemarketing. Aquilo é um saco. Então, o Instagram, ele possibilita você, todo tempo, você está se comunicando e sendo intencional com a sua audiência, onde você consegue vender sem parecer que está vendendo. Então, é ser intencional na sua maneira de se comunicar com o seu cliente o tempo inteiro. Então, as redes sociais, pelo custo dela versus a TV, porque na TV você não consegue fazer isso. Na TV você tem que bater preço, todo mundo está batendo preço e acabou, né? É um custo que eu acho ele muito alto versus a entrega hoje. Já a rede social não, você consegue comunicar de verdade com o seu cliente, porque hoje o ativo mais caro do mundo hoje é a audiência. Então, com o seu Instagram, com o seu Facebook, você consegue trazer essa audiência, fazer a sua comunicação com o seu público. Então, eu sempre vou apostar mais nas redes sociais. Aposto hoje todas as minhas fichas nas redes sociais. Redes Fantástico. sociais é personalizado, né? É personalizado. Muito Posso- bom. E fazer isso que o Nino falou e trabalhar forte o ponto de venda. Né? Um exemplo que eu conheço que trabalhou muito bem é o Carrefour. Tem Carrefour aqui? Tem. Tem, né? Entra numa loja do Carrefour para você ver. Você sabe por que eu parei de fazer propaganda na TV? Eu fazia. Eu parei pelo seguinte: o meu aparelho da Sky é aqueles que você consegue pausar e depois continuar. Para eu conseguir olhar o que os concorrentes estavam colocando na TV, eu tinha que pausar. E eu mexo com o supermercado. Aquilo é tão rápido e tanto preço um atrás do outro, eu não sabia. Eu já não sabia mais. Eu sabia que tinha leite. Agora o preço, para eu poder... Né, como um bom comercial, aquilo vai passando, eu vou batendo foto e mandando no grupo de compras. Vou batendo foto, mandando no grupo de compras. Então,
Para eu fazer isso, eu tinha que pausar. Pausava a propaganda, batia uma foto, aí dava play, eu pausava de novo, batia a foto. Porque se eu deixasse a coisa rodar, eu não sabia. O cara tinha anunciado leite na primeira oferta, tinha passado 5 supermercados. Todos anunciaram leite. Eu não sabia o preço. Agora, eu pergunto, será que o cliente está ligando com esse negócio? Será que ele está preocupado com isso? Se o seu leite está R$ 5,99, se o do outro está R$ 5,89, se o do outro está R$ 6,19, entendeu? Então, assim, eu não consigo medir isso. E tudo aquilo que eu não consigo medir, eu não costumo gastar muita energia e não costumo investir muito, não. E o custo da TV é 10, 15 mil reais. 15 segundos de propaganda. Quanto que 10, 15 mil reais custa de tráfego pago? Né? Bem direcionado. Então, e aí lá você consegue medir. Né? A rede social ela te traz toda a medida dessa comunicação. Então, assim, eu sempre vou apostar nessa comunicação do Instagram mais dinâmica, onde eu consigo me comunicar e vender sem parecer que eu estou vendendo, passando uma comunicação de forma intencional. Perfeito. E trabalhar no ponto de venda, esses stopper pequeno. Então você tem um jornal de ofertas, então o stopper está escrito oferta. Está tudo marcado dentro da loja. E trabalhar produtos que você quer vender, produtos que não estão na oferta, mas estão produtos encalhados. Então, quando o consumidor ele entra no corredor, qual é o produto que ele vai enxergar? Ele vai enxergar aquele produto, aquele que os produtos estão chamando. Olha, eu estou aqui, ó, o da oferta, o que está encalhado que você quer vender. Faz isso aí. Eu duvido que você não vai ter resultado. Pro mês que vem, a gente fez isso no aniversário e vai fazer isso agora no mês que vem, porque deu muito certo no aniversário do ano passado, e esse ano eu vou repetir. Mesmo não sendo aniversário. Eu contratei um mágico o ano passado do aniversário. E aí, cada vez que a gente gravava um vídeo com um mágico, fazendo mágica e transmitindo a nossa informação da forma que a gente gostaria, como o algoritmo do Instagram enxergava essa quebra de padrão, aí os views estouravam lá em cima. Né? Então, tanto que a gente vai repetir agora, né? E aí a gente entra na narrativa agora do mês de outubro, que a gente chama de Outubro Mágico. E aí a gente faz toda a nossa comunicação, todo o nosso storytelling dentro do mês, todas as nossas ações de venda através desse Outubro Mágico. Então a gente vai direcionar tudo para isso, né? Aí o pessoal já gravou tudo antes, a gente começa a soltar agora, né? Vira um mês, a gente começa a soltar e termina com um show de mágica por praça nas nossas lojas. Então, assim, eu acredito muito mais nesse tipo de narrativa do que numa propaganda de televisão, preço. Ô Nino, Muito e bom. essa questão do Facebook e do Instagram, é alguém da loja que faz ou é um terceirizado? Não, hoje é interno. Né? Minha equipe de marketing hoje tem 7 colaboradores, entre gestor de tráfego pago, gerente, as meninas que gravam conteúdo. Né? Esses são a equipe direta do gerente de marketing. Mas como a gente está em 9 praças, toda praça, isso é muito importante, porque ser algo mais caseiro, assim, não tem muitas produções, megas produções, não. Né? Um colaborador com um celular na mão e o cliente identificando seu colaborador vai conectar muito mais que uma mega produção, ou às vezes até que com um artista. A gente contrata artista também, tá, em alguns momentos, mas aquela comunicação diária do colaborador da loja, mostrando o vídeo na loja, conecta muito mais com o cliente, porque o cliente ele consegue prender mais a atenção dele. Então, tem os colaboradores por loja que gravam os vídeos e essa equipe aí, né, de 7 colaboradores só no marketing.